Livro: A Filosofia de Friedrich Nietzsche. Dionísio versus Apolo. Em um dos capítulos anteriores, a teoria de Nietzsche sobre a tragédia grega foi apresentada em linhas gerais e sua dependência dos dados da filosofia de Schopenhauer foi indicada. Cabe agora examinar essa teoria um pouco mais de perto e traçar sua origem e desenvolvimento com maior atenção aos detalhes. Em si só tem interesse como um passo à frente na arte da crítica literária, mas em sua influência sobre as últimas investigações de Nietzsche, influenciou, em extensão mensurável, toda a corrente do pensamento moderno. Schopenhauer estabeleceu, como seu princípio fundamental, recorde-se, a ideia de que, em todo o complexo redemoinho de fenômenos que chamamos de vida humana, a mera vontade de sobreviver está no fundo de tudo, e que a inteligência, apesar de sua aparente realeza na civilização, nada mais é, afinal, do que uma manifestação secundária dessa vontade primária. Em certas situações puramente artificiais, pode parecer-nos que a razão está sozinha, como quando, por exemplo, tentamos resolver um problema abstrato em matemática, mas em tudo o que surge de nossas relações como seres humanos, um para o outro, o velho instinto de raça e autopreservação é claramente discernível. Todos os nossos atos, quando não se baseiam óbvia e diretamente em nosso desejo de comer, relaxar e gerar nossa espécie, baseiam-se em nosso desejo de parecer superiores, de uma forma ou de outra, aos nossos semelhantes, e esse desejo de superioridade, reduzido a seus termos mais baixos, é apenas um desejo de enfrentar a luta pela existência, para comer e procriar, em condições mais favoráveis do que aquelas que o mundo concede ao homem médio. Felicidade é a sensação de que o poder aumenta, que a resistência está sendo superada. Nietzsche foi para Basel firmemente convencido de que essas ideias fundamentais de Schopenhauer eram profundamente verdadeiras, embora ele logo tenha tentado fazer uma emenda a elas. Essa emenda consistia em transformar a vontade de viver de Schopenhauer em vontade de poder. Aquilo que não vive, argumentou ele, não pode exercer uma vontade de viver. E quando uma coisa já existe, como pode lutar pela existência? Nietzsche expressou o argumento muitas vezes, mas sua vacuidade é aparente após uma breve inspeção. Ele começou, de fato, com uma interpretação incrivelmente desajeitada da frase de Schopenhauer, o filósofo do pessimismo, quando dizia vontade de viver obviamente queria dizer, não vontade de começar a viver, mas vontade de continuar vivendo. Ora, esta vontade de continuar a viver, se aceitarmos as palavras no seu sentido habitual, é claramente idêntica, em todos os aspectos, à vontade de poder de Nietzsche. Portanto, a emenda de Nietzsche nada mais foi do que a cunhagem de uma nova frase para expressar uma velha ideia. A unidade dos dois filósofos e a identidade das duas frases são provadas 1000 vezes pelos próprios discursos de Nietzsche. Como Schopenhauer, ele acreditava que todas as ideias humanas eram produtos diretos do esforço inconsciente e incessante de todas as criaturas vivas para permanecerem vivas. Como Schopenhauer, ele acreditava que as ideias abstratas, no homem, surgiam das ideias concretas, e que estas surgiam de experiência, que, por sua vez, era nada mais nada menos que uma lembrança ordenada dos resultados de uma série interminável de esforços para satisfazer as condições de existência e assim sobreviver. Como Schopenhauer, ele acreditava que as leis criminais, a poesia, a culinária e a religião de uma raça eram igualmente expressões dessa busca inconsciente pela linha de menor resistência. Como filólogo, o interesse de Nietzsche, muito naturalmente, foi fixado na literatura da Grécia e de Roma, e assim era natural que seus primeiros testes das doutrinas de Schopenhauer fossem feitos nesse campo. Algum tempo antes disso, ele havia se perguntado, como muitos outros homens haviam perguntado antes dele, por que os antigos gregos, que eram um povo eficiente e vigoroso, vivendo em uma terra verde e ensolarada, deveriam se deliciar com tragédias sombrias. Seria de se imaginar que um grego, ao sair para passar uma tarde agradável, procurasse entretenimento frívolo e alegre. Mas, em vez disso, ele frequentemente preferia ver uma das peças de Thespis, Aeschylus, Prinicius ou Pratinus, nas quais os heróis lutavam batalhas sem esperança com o destino e morriam miseravelmente, na miséria e no desespero. Nietzsche concluiu que os gregos tinham esse gosto pela tragédia porque lhes parecia expor, verdadeira e compreensivelmente, as condições de vida como eles as encontraram,
que lhes parecia uma imagem razoável e precisa da existência humana. Os deuses ordenaram o drama no palco real do mundo. O dramaturgo ordenou o drama no palco mímico do teatro, e este alcançou credibilidade e verossimilhança na medida em que se aproximava de uma imitação ou reprodução exata do primeiro. Nietzsche viu que essa qualidade de realismo era a essência de todas as peças de teatro. Apenas na medida em que o dramaturgo, disse ele, se une ao dramaturgo primordial do mundo, ele alcança a verdadeira função de seu ofício. 2. O homem se coloca como o padrão. Uma raça não pode fazer outra coisa senão concordar consigo mesma. 3. Em outras palavras, o homem não está interessado em nada que não tenha relação com seu próprio destino. Ele próprio é seu próprio herói. Assim, os antigos gregos gostavam da tragédia porque ela refletia sua vida em miniatura. Nos poderosos guerreiros que espreitavam os tabuleiros e desafiavam os deuses, cada grego se reconhecia. Nos conflitos do palco, ele viu réplicas daquele conflito titânico que lhe parecia ser a essência eterna da existência humana. Mas porque os gregos consideravam a vida como um conflito. Ao buscar uma resposta para isso, Nietzsche estudou o crescimento de sua civilização e de suas ideias raciais. Essas ideias raciais, como entre todos os outros povos, foram visualizadas e cristalizadas nas qualidades, virtudes e opiniões atribuídas aos deuses raciais. Portanto, Nietzsche empreendeu uma investigação sobre a natureza dos deuses estabelecidos pelos gregos e, particularmente, sobre a natureza dos dois deuses que controlavam o esquema geral da vida grega e, consequentemente, da arte grega. Para a arte, como vimos, nada mais é do que a visão ou opinião de uma raça sobre si mesma, ou seja, uma expressão das coisas que ela vê e das conclusões que tira quando se observa e se considera. Esses deuses eram Apolo e Dionísio. Apolo, segundo os gregos, foi o inventor da música, da poesia e da oratória e, como tal, tornou-se o deus de toda a arte. Sob sua influência benéfica, os gregos se tornaram uma raça de artistas e adquiriram todo o refinamento e cultura que isso implica. Mas a arte que lhe ensinava era essencialmente contemplativa e subjetiva. Descreveu, não tanto as coisas como eram, mas as coisas como haviam sido. Assim, tornou-se um mero registro e, como tal, exibiu o repouso como sua principal qualidade. Quer se expressasse como escultura, arquitetura, pintura ou poesia épica, esse elemento de repouso, ou de ação traduzida em repouso, era o mais importante. A pintura de um homem correndo, por mais vividamente que sugira a vitalidade e a atividade do corredor, é-se uma coisa inerte e sem vida. A arquitetura, por mais que suas curvas sugiram movimento e suas linhas duras a força que pode ser traduzida em energia, é em si mesma algo imóvel. A poesia, enquanto assume a forma do épico e é, portanto, apenas uma crônica de ações passadas, é tão sem vida, no fundo, quanto uma lista de impostos. Os gregos, durante o reinado de Apolo como deus da arte, transformaram a arte em um mero fóssil, um registro inerte, um registro da própria vida humana ou das emoções que as vicissitudes da vida despertam no espectador. Essa noção de arte refletiu-se em toda a sua civilização. Tornaram-se cantores de canções e tecelões de teias metafísicas, em vez de executores de ações. E o homem que conseguia esculpir uma flor era mais honrado entre eles do que aquele que cultivava uma. Em resumo, eles começaram a degenerar e envelhecer. Grandes homens e grandes ideias cresceram poucos. Eles estavam na estrada descendente. O que eles precisavam, é claro, era o choque do contato com algum povo bárbaro e primitivo, uma infusão de bom sangue vermelho de alguma raça que ainda lutava pelo pão de cada dia e não tivera tempo de ficar contemplativa, retrospectiva e gorda. Essa infusão de sangue vermelho veio em boa hora, mas em vez de vir de fora, como aconteceu anos depois em Roma, quando os godos desceram do norte, veio de dentro. Ou seja, não houve invasão real de hordas bárbaras, mas apenas uma autorreversão a ideias mais simples e primitivas, que atiçaram a energia adormecida dos gregos e assim permitiram que eles realizassem sua própria salvação. Esse impulso veio na forma de um súbito desejo por um novo deus, Baco Dionísio. Baco era um sujeito rude e turbulento e a própria antítese do quieto e contemplativo Apolo. Nós o lembramos hoje apenas como o deus do vinho, mas em seu tempo ele representava não apenas a bebida e a farra, mas também todo um sistema de arte e toda uma noção de civilização. Apolo representava a vida meditativa, Baco Dionísio representou a vida extenuante. A primeira favorecia aquelas formas de arte pelas quais a existência humana é interrompida e embalsamada em algum meio sem vida, escultura, arquitetura, pintura ou poesia épica. O outro era o deus da vida em processo de existência real,
e assim representava aquelas formas de arte que não são meros registros ou reflexos da existência passada, mas breves fragmentos da própria existência presente: dança, canto, música e drama. Ver-se-á que esta invasão bárbara do novo deus e seus asseclas provocou uma mudança profunda em toda a cultura grega. Em vez de dedicar seu tempo a escrever épicos, louvando as leis, dividindo cabelos filosóficos e talhando mármore morto, os gregos começaram a questionar todas as coisas feitas e ordenadas e a se entregar a orgias desenfreadas e deslumbrantes, nas quais milhares de donzelas dançavam e centenas de poetas cantavam canções de amor e guerra, e músicos competiam com cozinheiros e vinicultores para fazer um grande delírio de alegria. O resultado foi que toda a visão dos gregos, sobre a história, sobre a moralidade e sobre a vida humana, mudou. Antes um povo de elevada introspecção e elegante repouso, eles se tornaram uma raça de atividade violenta e fortes emoções. Eles começaram a se dedicar, não a escrever os louvores da existência como haviam encontrado, mas a tarefa de melhorar a vida e ampliar o escopo da atividade humana presente e futura e os limites da possível felicidade humana. Mas com o tempo houve uma reação e Apolo triunfou mais uma vez. Ele reinou por algum tempo, instável e incerto, e então, novamente, o pêndulo balançou para o outro lado. Assim, os gregos oscilavam de um deus para o outro. Durante os períodos de ascendência de Apolo, eles eram contemplativos e imaginativos, e o homem, para eles, parecia atingir suas alturas mais elevadas quando era mais o historiador. Mas quando Dionísio era o mais amado, eles transbordavam de alegria de viver, e o homem parecia, não um historiador, mas um criador de história, não um artista, mas uma obra de arte. No final, eles se aproximaram de um meio termo seguro e começaram a pesar, com frieza e calma, as ideias representadas pelos dois deuses. Quando o fizeram, chegaram à conclusão de que não era bom entregar-se sem reservas a nenhum dos dois. Para alcançar a maior felicidade, eles decidiram: a humanidade exigia uma pitada de ambos. Havia necessidade no mundo de dionisíacos, para dar à vitalidade uma válvula de escape e um propósito à vida, e também havia necessidade de apolônios, para construir os monumentos da vida e ler suas lições. Eles descobriram que a verdadeira civilização significava conflito constante entre os dois, entre o sonhador e o homem de ação, entre o artista que constrói templos e o soldado que os incendeia, entre o padre e o policial que insistem na permanência de leis e costumes como eles são e o criminoso, o reformador e o conquistador que insistem em que sejam mudados. Depois de aprenderem esta lição, os gregos começaram a alçar-se a alturas de cultura e civilização que, no passado, haviam estado totalmente além deles, e enquanto mantivessem o equilíbrio entre Apolo e Dionísio, continuariam a avançar. Mas de vez em quando, um ou outro deus ficava mais forte, e então havia uma parada. Quando Apolo estava em vantagem, a Grécia tornou-se muito contemplativa e plácida. Quando Dionísio foi o vencedor, a Grécia tornou-se selvagem, descuidada e descuidada dos desejos dos outros, e assim voltou-se um pouco para a barbárie. Essa oscilação continuou por um longo tempo, mas Apolo foi o vencedor final. Se vitorioso, ele pode ser chamado. Na eterna luta pela existência, a Grécia tornou-se um mero espectador. Suas maiores honras foram para Sócrates, um homem que tentou reduzir toda a vida a silogismos. Seus filhos favoritos eram retóricos, dialéticos e filosóficos criadores de teias de aranha. Ela colocou as ideias acima das ações. E no final, como todos os estudantes de história sabem, o Estado que uma vez governou o mundo caiu em senilidade e decadência, e os dionisíacos de fora o invadiram, e ele pereceu na anarquia e na carnificina. Mas com isso não temos nada a ver. Nietzsche notou que a tragédia era mais popular na Grécia durante os melhores dias da cultura do país, quando Apolo e Dionísio estavam devidamente equilibrados, um contra o outro. Esse equilíbrio ideal entre os dois deuses era o resultado, concluiu ele, não de impulsos conscientes, mas inconscientes. Ou seja, os gregos não convocaram parlamentos e discutiram o assunto, como poderiam ter discutido uma questão de impostos, mas agiram inteiramente em obediência ao seu instinto racial. Este instinto, esta vontade de viver ou desejo de poder, os levou a sentir, sem colocar em palavras, ou mesmo, por algum tempo, em pensamentos definidos, que eles eram os mais felizes, os mais seguros e os mais vigorosos e, portanto, os mais capazes de preservar sua existência nacional. Quando se mantiveram no meio termo, eles não raciocinaram, eles apenas sentiram isso. Mas, como Schopenhauer nos mostra, o instinto, exercitado por muito tempo, significa a experiência, e a memória da experiência, no final,
cristaliza no que chamamos de inteligência ou razão. Assim, o sentimento grego inconsciente de que o meio-termo era o melhor para a raça, finalmente tomou a forma de uma ideia, isto é, que a vida humana era um conflito sem fim entre duas forças, ou impulsos. Estes, como os gregos os viam, eram o impulso dionisíaco de destruir, de queimar a vela, de esgotar a vida, e o impulso apolíneo de preservar. Vendo a vida sob esta luz, era natural que os gregos tentassem exibi-la sob a mesma luz em seu palco. E assim suas tragédias foram invariavelmente baseadas em algum conflito mortal e interminável, geralmente entre um herói humano e os deuses. Em uma palavra, eles fizeram suas peças teatrais apresentarem a vida como eles a viam e encontravam, pois, como todos os outros seres humanos, em todos os tempos e em todos os lugares, eles estavam mais interessados na vida como a encontraram do que em qualquer outra coisa no mundo. Terra abaixo ou no vasto vazio acima. Quando Nietzsche elaborou esta teoria da tragédia grega e da vida grega, ele começou, imediatamente, a aplicá-la à civilização moderna, para ver se ela poderia explicar certas ideias do presente tão satisfatoriamente quanto havia explicado uma grande ideia de passado. Ele descobriu que sim, que os homens ainda estavam divididos entre o impulso apolíneo de se conformar e moralizar e o impulso dionisíaco de explorar e explorar. Ele descobriu que toda a humanidade pode ser dividida em duas classes, os apolíneos que defendiam a permanência e os dionisíacos que defendiam a mudança. Era o objetivo do primeiro viver em estrita obediência a certas regras invariáveis, que encontraram expressão como religião, lei e moralidade. O objetivo deste último era viver nas condições mais favoráveis possíveis, adaptar-se às circunstâncias mutáveis e evitar as armadilhas de regras artificiais e permanentes. Nietzsche acreditava que uma sociedade humana ideal seria aquela em que essas duas classes de homens estivessem igualmente equilibradas, em que uma vasta, inerte, religiosa e moral escrava se colocasse abaixo de uma pequena, alerta, iconoclasta, imoral e progressista classe dominante. Ele sustentava que essa classe mestra, essa aristocracia da eficiência, deveria considerar a classe escrava como todos os homens agora consideram a tribo dos animais domésticos, como uma ordem de servos a serem explorados e responsabilizados. A aristocracia da Europa, embora procurasse fazer isso em relação aos trabalhadores da Europa, parecia-lhe fracassar miseravelmente, porque ela própria carecia de verdadeira eficiência. Em vez de praticar um magnífico oportunismo e assim adaptar-se às condições mutáveis, defendeu o formalismo e a permanência. Seu fetiche era a propriedade da terra e a adoração desse fetiche o havia colocado em tal rotina que estava se tornando cada vez menos apto a sobreviver e estava, de fato, afundando rapidamente em um parasitismo indefeso. Toda sua cor e aspecto eram essencialmente apolônicos. Portanto, Nietzsche pregou o evangelho de Dionísio, para que uma nova aristocracia de eficiência pudesse tomar o lugar dessa velha aristocracia de memórias e glórias herdadas. Ele acreditava que era apenas dessa maneira que a humanidade poderia esperar seguir em frente. Ele acreditava que havia necessidade no mundo de uma classe livre da desvantagem da lei e da moralidade, uma classe altamente adaptável e moral, uma classe empenhada em alcançar não a igualdade de todos os homens, mas a produção, no topo, do super-homem.